Chegou. Ora, boa tarde. Boa tarde. Sabes lá se as pessoas estão a ver de manhã, à tarde ou à noite? Pois, de facto, não sei. Mas, bom dia, boa tarde, boa noite, a que horas estiverem a ver. Mas não, boa tarde, porque isto sai à tarde. Sai à tarde, mas imagina que as pessoas estão a ver no Brasil, como muitas nós temos, Verdade, e verdade. vêm de manhã, bom, de manhã, a não Ao ser que estejam a início ver da tarde. no Acre ou no Amazonas. Sim, sejam bem-vindos a mais um episódio de #Casal Moderno para mais uma... Não é assim que É se bem. faz? Não é assim que fazem as crianças hoje em dia? Hashtag É, o cardinal. o Pedro está a fazer o hashtag com os dedos. Sempre é melhor do que fazer o coração. Eu nem sei como é que eles fazem, acho que é assim. Não, pera, fazem assim. Eu não percebo, isto é muito mais fácil. O que é isto, pá? Mas os putos estão a ficar cada vez mais burros. Como Também- é que isto é melhor do que uma coisa tão simples como isto? Epá, de facto o coração fica mais deformado. Eu não acho que fique mais deformado. Assim pelo é contrário. mais aquele coração estilizado. Assim é só... Mas pronto, é muito mais simples. O gajo faz assim e fica logo o coração. É verdade, fica logo o coração e sempre é melhor também do que, por exemplo, eles... Se tu pedires agora a um miúdo da nova geração para fingir que está a tirar uma foto, ao invés de ele fazer tipo tchic, como nós todos fazemos, eles fazem tipo tic, ou seja, carregam só no botão para a frente. Mesmo como... Está-se a tornar num podcast boomer. Oh, não é boomer, nós somos de uma geração que, graças a Deus, ainda não apanhou muito desta parvalheira associada à internet, não é? Estamos a ficar boomers. Ou, por exemplo, quando queres simular que vais falar ao telefone, fazes tipo assim. Hein? Alô? Tipo o símbolo dos surfistas junto ao ouvido. Os miúdos fazem, esticam a mão como se estivesse a segurar um tablet e pronto. É triste. Mas, É muito triste. mas são comentários muito boomers da nossa parte. É assim, tu tens quase 30 anos. Eu fiz anos há pouco tempo. Aproximo-me dos 30, mas não os tenho ainda. E graças ao teu aniversário que estou assim meio doente. Pois, Porque ficámos todos um pouco doentes. Aquele restaurante deve ter tirado as pessoas todas doentes do lado de dentro. Porque aquilo estava um calor quando chegámos e depois puseram ar-condicionado a bombar. Mas em cima das pessoas. Mesmo em cima de nós todos e aquilo... Como já não somos propriamente gente nova. Aí é o Pedro, vê lá, até Já não parece. somos gente nova, aquilo já nos afeta. Então saímos de lá aqui, todos doentes. Sim, acho que saímos todos doentes. Mas não é disso que vimos falar. Vamos começar já com a nossa rubrica Alerta #CM. E na rubrica de Alerta #CM, assim é que é. Eu estava assim, Alerta CM. Não, é parecido. Ei, calma. Senhores advogados, não venham aqui fazer nada contra nós. Não. É Alerta #CM. São coisas diferentes. Exatamente. Não temos nada a ver com o grupo Cofina. Ainda bem. No Alerta #CM desta semana vamos falar de uma notícia, essencialmente, que por si só é muito densa. Portanto, vamos, entre aspas, perder algum tempo aqui a desconstruí-la, até porque acho que nunca falámos disto, que é a guerra na Ucrânia. Sim, é uma notícia dos nossos tempos. É uma notícia que vai definir, ou pelo menos nos está a dar um prelúdio daquilo que pode ser a conclusão de um capítulo que, bom, é um bocado estúpido estar a dizer que mudou o mundo, porque o mundo é feito destas coisas, mas foi um capítulo. Foi, porque ainda não acabou. Eu estou a dizer que foi como se já tivesse acabado, mas é essa a sensação que nos está a dar depois de falarmos da notícia de hoje. Que um período que definiu, ou pelo menos redefiniu, aquilo que nós achávamos que era o sistema internacional. Pensávamos, as pessoas, nós não, porque nós estamos sempre à frente, mas muita gente estava cristalizada naquilo que foi o sistema internacional que veio com o fim da Guerra Fria. Só que isso acabou. E havia muita gente que achava que não, que ainda íamos viver na paz liberal internacional e o fim da história de Francis Fukuyama. E afinal, a história voltou, como volta sempre. Quando há alguém que pensa que a história já acabou, a história volta sempre. E isto foi um capítulo, novamente a dizer que foi, porque parece finalmente que estamos a chegar ao fim dessa coisa horrorosa. E a notícia é que Trump vai falar com Putin e que depois vai ligar a Zelensky para iniciar as negociações. Mas eles já falaram. Já falaram. Epá, eu estou um bocado disléxico, deixa-me só repetir aqui o título. Trump vai falar com Putin e depois vai ligar a Zelensky para iniciar as negociações de paz. A notícia diz que vai, mas eles já falaram. Esta notícia é de 12 de fevereiro.
foi há pouco tempo. Sim, foi. Para Portanto, nós. a conversa aconteceu logo a seguir a essa notícia. Exatamente. E isto é muito curioso, obviamente eu não faço futurologia, mas eu lembro-me quando a guerra começou, eu previ que a guerra fosse durar mais ou menos 3 anos. E se isto então se concretizar, eu posso dizer que afinal faço futurologia. Não fui tão longe a dizer que ia durar X tempo, mas infelizmente não estava a ser gravado, nem escrevi isto em lado nenhum, mas vão ter que confiar na minha palavra. Que eu, assim que começou a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, olhei para o número de efetivos que a Rússia tinha e que a Ucrânia tinha, pelo menos os que se sabia, e achei, não é suficiente para uma força atacante com este número versus os defensores que existem conseguir avançar rapidamente. Apesar de nos primeiros dias da guerra eles terem quase chegado a Kiev, mas eu lembro que na altura havia cerca de 150 mil tropas russas contra 300 mil tropas ucranianas, e eu acho que nunca houve em a história de, a não ser em casos muito específicos, nunca houve na história militar uma situação em que alguém atacasse com metade dos defensores e tivesse uma vitória rápida. Portanto, achei que logo na altura ou ia demorar bastante tempo até a Rússia se reforçar, ou que a Ucrânia ia conseguir defender com sucesso. Bom, pronto, afinal confirmou-se a primeira previsão, que era que ia demorar tempo. Agora, eu não avancei com nenhum número de anos concreto, ao contrário da Sofia. Mas também te digo, esta guerra não teria durado tanto tempo sem ajudas internacionais à Ucrânia. Claro que não. Só durou tanto tempo e só permitiu que a Ucrânia aguentasse e resistisse durante tanto tempo, precisamente por causa da ajuda internacional que receberam dos países da NATO. Sim, e a dada altura eu até fiquei receosa com essa ajuda por parte da NATO, porque dada aquela cláusula de... assim, obviamente a Ucrânia não faz parte da NATO, sim, mas isto também lança uma mensagem a Putin de que a NATO está aqui e nós vamos defender este país que, embora não faça parte de nós, quer isto dizer para a Rússia que há uma afronta. E Putin poderia ter reagido muito mal a isso. Mas como tu estavas a dizer, se eles não conseguiam sequer, pelo menos em termos de números de pessoal, segurar uma guerra a favor deles, quanto mais contra todo o mundo ocidental. Sim, mas aí também devo dizer que se a Ucrânia não fazer parte da NATO, onde é que era legítimo a NATO apoiar a Ucrânia? Não era, e eu concordo contigo, eu sempre também disse o mesmo, não vejo aí legitimidade. Há uma diferença fundamental entre o que muita gente gosta de dizer é a Rússia entra agora pela Ucrânia adentro e se não fizermos nada, depois vai entrar pela Estónia, pela Letónia, pela Lituânia, pela Polónia, pela Roménia, tal. Só que não. Assim que uma tropa russa entrar dentro, ou passar a fronteira para dentro de um desses países que fazem parte da aliança, nesse caso, invoca-se a aliança e defendemos todos uns aos outros. Exatamente. Mas a Ucrânia não fazer parte dessa aliança. Sim, nós não temos de... É complicado. Nós não temos nenhuma obrigação internacional para com a Ucrânia para defender a Ucrânia. Até porque a Ucrânia tem... Muitos comentadores gostam muito de ignorar esse facto, mas a Ucrânia tem dentro das suas fronteiras ditas internacionalmente reconhecidas, tem regiões de maioria russa. Pois é, isso raramente se reforça, é verdade. E, aliás, a Rússia, as únicas repúblicas que acederam à Federação Russa são regiões de maioria russa. Sim, e que eu até te consigo dar um exemplo real, que isto é um à parte, mas que faz todo, encaixa-se aqui perfeitamente, que quando eu fui à manicure, há um mês ou o que é que foi, no salão onde eu fui, havia uma nova menina esteticista que era ucraniana e ela só me dizia os territórios, exatamente como tu disseste agora, os territórios que a Rússia agora conseguiu conquistar já eram de Maria Russa, e ela diz que lá ninguém quer saber, ou seja, dessas regiões maioritariamente russas, eles não se importam de estar sob a tutela da Rússia e de Putin. E claro que isto é um testemunho que eu ouvi, mas mesmo assim é muito revelador daquilo que se tenta fazer passar e daquilo que é a visão de alguém que é de lá. Certo, até porque se formos a ver onde é que a Rússia conseguiu fazer os tais ganhos territoriais, foi só nessas regiões. Exatamente. Portanto, estamos com medo da capacidade bélica da Rússia,
que é uma grande potência e tem o arsenal nuclear, e só por isso não é só de considerar que são, como alguns comentadores dizem, que é uma estação, uma bomba de gasolina com armas nucleares. Isto é um desrespeito monumental para com o maior país europeu, que a Rússia também é um país europeu. Portanto, estar a diminuir a Rússia desta forma só revela, deve ter até algum tipo de fundamento psicológico, do género querer projetar na alguém uma pequenez que é nossa. Portanto, esta mania que esses tipos tinham de estar sempre a diminuir a Rússia revela isso. Mas, apesar de tudo, apesar de ser uma grande potência, ter um arsenal nuclear e estar... Então agora que tem experiência de guerra, tem outra capacidade porque já tem experiência no terreno, num tipo de guerra que nós já não estamos habituados na Europa, que é a guerra moderna. Física. Nós estamos habituados à guerra, habituados à guerra moderna anterior. Agora temos todo um novo tipo de tecnologias no campo de batalha, como os drones, como os mísseis hipersónicos. E os ataques informáticos, que também têm muito peso. Também, claro, que atingem sobretudo termos logísticos. Mas mesmo assim, mesmo com isto tudo, a Rússia só conseguiu avançar nas regiões onde tinha maioria de população. E eu até te digo mais, aliás, isto é só repetir o que já dissemos, e só não conseguiram avançar mais porque a Ucrânia foi muito protegida. Sim, mas mesmo assim, imagina que os russos tentavam entrar pela Letónia adentro. A Letónia não tem minorias russas, não tem regiões com maioria russa em lado nenhum. Pois, mais dificilmente se eventualmente pode ter algumas terras junto à fronteira, mas se estão preocupados com a Rússia, que estão há 3 anos a tentar conquistar uns territórios que não conseguem avançar depressa. 3 anos. A Alemanha, em 1941, conquistou o que os russos demoraram 3 anos em 2 semanas. Pois. Portanto, não, acho que do lado da Europa não temos que ter medo que a Rússia vai conseguir fazer uma guerra que vai destruir a Europa inteira. Não tem capacidade para isso, mas também tem capacidade para, se nós quisermos levar a guerra a eles, para nos infligir perdas que nós consideramos inaceitáveis. Exatamente. E eu acho que o próprio Zelensky já percebeu há muito tempo, e provavelmente desde o início, que ele não ia sair, e o país dele não iam sair ilesos deste conflito. Ou seja, ele já sabe desde o início que vai ter de abdicar de algumas terras, e ele sabe. E porquê é que ele sabe também? Porque lá está, como são de maioria russa, ele já saberia que ia ser muito difícil segurar aquelas terras. E ele agora tem estado a empatar esse processo de cedência de terras, que obviamente do ponto de vista de um país soberano nunca vai ser algo fácil ou desejável, mas esta demora em negociar essas terras custou a vida já a milhares dos seus compatriotas. Centenas de milhares? Centenas de milhares, não sabemos exatamente quanto, porque os ucranianos dizem que não morreu quase ninguém, os russos dizem que morreu aos milhões, e ao contrário é exatamente a mesma coisa. Mas sabemos que morreu muita gente, e já está muita gente estropiada para o resto da vida, graças ao prolongamento desta guerra. Sim, vidas e famílias completamente destruídas, e claro que tu podes todo o país praticamente deixou de existir como uma unidade coesa. Também não tinha, precisamente por causa da realidade no terreno, que era regiões com uma maioria de população que não se sentia pertencente àquele Estado. E isso faz-me lembrar, sabes, a fragilidade em parte de Espanha, porque se houvesse um conflito bélico também dentro de Espanha pelas independências, mais uma vez porque há maiorias étnicas e linguísticas, diria que mais facilmente conseguiam partir-se a partir de dentro. Sim, sim. E o que aconteceu na Ucrânia, não esqueçamos também, é que a Ucrânia teve, entre 91 e 2014, teve 23 anos de independência. Só que foi uma independência de um Estado que só existia como uma unidade administrativa dentro da União Soviética. E também que existe a etnia ucraniana, ao contrário do que alguns justificadores da guerra por parte da Rússia diriam. A etnia existe, são os ucranianos, embora a língua seja quase igual ao russo. Mas existe, pronto, porque as pessoas se identificam como tal, e só por se identificarem como tal, a etnia existe. Porque o conceito de etnia é um conceito cultural. Podes associar a certos tipos de características genéticas ou linguísticas, mas é um conceito cultural. Eu acho que a etnia... As pessoas sentem que pertencem àquela etnia, e por acharem que pertencem, passa a existir.
porque há um sentimento de comunidade cultural partilhada, que só por haver muda imediatamente a mentalidade de quem se revê nesse tipo de identidade. Certo, mas etnia é um conceito altamente, não é volátil, mas é muito debatido, porque na tua ótica, e como estás a dizer, envolve muita cultura, que envolve, mas se tu falares com pessoas mais radicais, já te vão dizer que a etnia é pura e simplesmente raça. Lá está, isto é altamente subjetivo. Essas pessoas que têm essa opinião também estão elas próprias a exercer o que são, para eles, ou melhor, para quem está a ver de fora, são fatores meramente culturais. Porque eles podem considerar que têm fundamento racial. Mas eles são uma minoria. A maior parte das pessoas pode não considerar isso. Pois é. Eventualmente uma pequena parte terá a ver com elementos raciais. Ou raciais. Sei que o termo raça não é muito cientificamente apropriado, até porque não existem raças puras, porque há misturas sempre de todo o lado e não se consegue aferir quem é que é 100% de um sítio. É porque as pessoas mexem-se de um lado para o outro, mesmo quando há limitações de fronteiras, as pessoas mexem-se e têm filhos fora do seu exógeno. Portanto, não é só a endogamia que se pratica, também se pratica a exogamia, e por isso mesmo essa visão minoritária do que é a etnia continua a ser uma visão essencialmente cultural do que é a própria etnia. Sim, e pronto, para concluir então em relação a esta notícia, eu fico contente que estejam a falar já em negociações de paz. Acho que é preciso. Foi isso que falaram. Trump é presidente nem há um mês e eu estava à espera que a guerra acabasse no dia em que ele em que ele assumiu dia 20 de janeiro. Exatamente. Está a demorar um bocadinho mais, mas está a avançar nesse sentido, o que é bom. Claro que já vai tarde demais para quem já tem a sua vida destruída. Pois é. Para quem já não a tem até, infelizmente. Mas isto era um imperativo da realidade geopolítica. E estar, como fizeram os nossos governantes na Europa, estar a adiar aquilo que era uma inevitabilidade. Claro que não há nada que seja inevitável, porque se fosse inevitável, então antes de se começar já sabia o resultado. Portanto, há sempre um grau de volatilidade, porque eu lembro-me do exemplo histórico da Guerra dos 7 anos, em que a Prússia estava completamente cercada, por um lado pela Rússia, por outro lado pela Áustria, por outro lado pela França, e apesar da grande qualidade e da disciplina gigante das forças prussas, ou prussianas, havia uma altura em que eles estavam praticamente a ficar de tal forma cercados que iam ter de se render. E a Prússia podia deixar de existir como um Estado independente. Só o que aconteceu, por sorte, que era se calhar aquilo que Zelensky e os ucranianos queriam, é que morreu o imperador, ou a imperatriz, já não lembro, da Rússia, e foi substituído pelo filho, que era russófilo. Russófilo seria certamente. Era germanófilo. E essa frente, que era uma frente que estava a impedir a Prússia de conseguir defender-se, deixou de existir porque fizeram imediatamente um acordo de paz. E assim a Prússia conseguiu defender e avançar nas outras frentes e no final da guerra tiveram um resultado positivo para o Estado prussiano. Pois é, a Ucrânia não teve tanta sorte. Se calhar estavam à espera que Putin morresse, ou que tivesse havido um golpe interno, ou tivesse havido um golpe qualquer na Europa que de repente tornasse os europeus todos super pró-ucranianos e pusessem lá europeus no campo de batalha. Por isso é que a guerra ainda durante 3 anos, se houvesse um milagre desses, talvez conseguissem ficar até com as terras que lhes foram exatamente, rechaçar completamente os invasores e recuperar a soberania territorial integralmente. Mas isso não aconteceu. Isto apenas para concluir esta notícia, isto não é para dizer que sim senhor vale tudo e os outros Estados podem entrar nos Estados vizinhos e querer possuir terras, anexar terras. Obviamente se a Espanha entrasse em Portugal não seria minimamente aceitável e eu não abdicaria de centímetro algum. Estamos a tentar ser realistas do ponto de vista daquela que é a composição demográfica da Ucrânia e da história da Ucrânia dentro da URSS e dentro da Rússia,
e pronto, a ser realistas nesse sentido. Se for no caso de Espanha-Portugal, já não seria admissível perdermos qualquer centímetro de terra. Exato. Pelo contrário, eles ainda nos devem a Olivença. Não temos nenhuma região em Portugal Exatamente. que tenha uma população maioritária castelhana e que se sinta que não faz parte de Portugal. Exatamente, é só isso que eu queria, pronto, finalizar aqui esta notícia, que é, nós não estamos em prol de invasões militares e bélicas para anexação de terras, Pela estamos força, só imposição, exatamente, estamos só a relativizar, considerando que é a história que é da Ucrânia e da Rússia. Como já disse, para nós não faria sentido se fôssemos agora invadidos por Espanha. Claro que não. Pronto. Mas é isso, vamos então passar à próxima rubrica, ok? Que é a memória de elefante. Na memória de elefante de hoje, eu trouxe uma notícia que parece-me a mim que já caiu no esquecimento. Mas eu acho que é extremamente reveladora daquela que é a natureza de grande parte dos socialistas que compõem o Partido Socialista. Claro que vai sempre haver pessoas boas em qualquer parte, que não sirva a carapuça aos socialistas que não se enquadram nesta notícia, né, neste tipo de pessoas que eu agora vou descrever. Portanto, dirias que não se enquadra aos socialistas de bem. Exatamente, não se enquadra aos socialistas de bem. E a memória que eu quero reavivar foi quando, acho que foi em 2023, exatamente, que a Juventude Socialista de Oeiras promoveu um concurso, um giveaway, ou lá o que é que foi, que era para dar bilhetes para o Nós Alive. Portanto, uma pessoa tem de inserir os dados, é normal, em todos os giveaways, e eles sorteavam os bilhetes, ou davam. E o que é que a JS de Oeiras decidiu fazer com os dados desses participantes? Usou os dados desses participantes para os inscrever como militantes do Partido Socialista. Isto tem militantes à força. Militantes à força. Isto tem tanto de escandaloso como de golpe baixo. Percebes? É mesmo rasca. Isto é mesmo... É assim, também não me espanta, porque o líder JS de Oeiras da altura era alguém que eu tenho o desprazer de conhecer pessoalmente e muito bem. Não vou mencionar o nome, se quiser vão pesquisar, porque eu não lhe vou dar esse tipo de importância, mas é alguém que passou por várias fases da minha vida, porque eu sou de Oeiras, andámos nas mesmas escolas. Ele nunca revelou qualquer bom senso ou empatia com as situações. Ele era daquele tipo de pessoas que fazia bullying, que gozava, que não era necessariamente comigo, mas era notório, mas comigo também tentava. Mas, havia alguém que gostasse dele? Fora da família? Alguns. Sempre que eu ouço relatos desse fulano... Pois, porque também andou connosco na faculdade, infelizmente, socorro. Sempre que eu ouço relatos desse fulano, toda a gente tem uma história ou duas com ele, ninguém gostava desse tipo. Tipo desprezível a todos os níveis. Então, absolutamente, acho que ele foi expulso da praxe e tudo, lá na nossa faculdade. De tão desprezível que ele é. Mas o que é que eu quero dizer com esta Ninguém notícia? é expulso da praxe naquela faculdade. Não, claro, ainda por cima na faculdade onde andámos, que é só do mais liberal... Liberal, calma. Liberal, calma. Isto não é Estados Unidos. Não, liberal no sentido de libertinagem. Desculpem. Não é liberal. Não é liberal, exatamente, não é liberal, é libertinagem. Não são libtards. São muito... sem regras, sem... Sim, enfim. E o que é que esta notícia nos faz pensar? É importante relembrar que esta é a gente, lá está, de grande parte das pessoas que compõem este partido. Porque o Partido Socialista não se esquiva de polémicas. E esta é só uma. E isto foi em 2023, portanto, ele tem a minha idade, nós tínhamos 24 ou 25 anos. E como é que alguém tão novo já se mete em esquemas tão sujos, tão ratos? E assim... como eu conheço a personagem, a mim não me choca. Eu fiquei só tipo, pronto, óbvio que isto foi acontecer. Mais um dia. Eu não percebo é como é que o PS, já tendo tido tantas polémicas em voltas de casos de corrupção, crimes, de todo o mais variado leque, como é que isto ainda vai acontecendo? O PS é uma máquina extremamente gigante. Pois é. E que se mete em todo o lado. E que é um veículo... por excelência para quem queira ascender de forma inescrupulosa e rápida.
Exatamente. Por isso é que ainda existe. Sim, também porque eles conseguiram criar 750 mil postos de trabalho na função pública, que são mais ou menos 700 mil votos, mais ou menos. Bem, não sei se eles criaram assim tantos. Sim, eles e o PSD, obviamente, Sim. mas eu dou-lhes a maior parte, entre aspas, com muitas aspas, desse mérito, porque governaram mais anos. Sim, é verdade. E já se sabe que é uma ótima forma destas máquinas partidárias se perpetuarem no poder, é precisamente de utilizar o erário público para criar as redes de clientelismo. Mas isto não é só o PS. Sim, isso não é só o PS. Isto é típico de grandes partidos, sobretudo em países que não têm cultura democrática. Ui, e nós vamos falar um bocadinho mais à frente no episódio sobre cultura democrática, mas isso vamos deixar mais lá para o fim. Sim, isso revela que a nossa sociedade não tem cultura democrática suficiente para, encontrando estes exemplos de abuso de poder constantes, completamente, de os tirar de lá. Porque é que os portugueses que estão fartos de ouvir sobre casos de corrupção, má utilização de fundos, de comprar votos, de estabelecimento destas tais redes de clientelismo, como é que os portugueses ainda continuam a votar nos mesmos? É porque não há neste país cultura democrática. Se há alguma coisa que eu espero que nós consigamos contribuir, nem que seja na nossa magra capacidade, para já, é fazer mais gente ver a importância de ter cultura democrática. Porque quando não existe cultura democrática, o que é que acontece às sociedades? Mesmo que tenham formalmente uma democracia, se a sociedade civil não se consegue organizar de forma a impedir que estes usurpadores de poder, que infelizmente são legitimados, usem e abusem do seu poder para roubar aquilo que deve ser a coisa pública, então como é que podem esperar ter melhores serviços, políticos mais idóneos, um Estado que funcione melhor? Porque na base disto tudo que estás a dizer é a confiança. E se tu não podes confiar, não funciona. A infraestrutura é débil desde o início. Bom, então espero que nós, com o nosso honesto trabalho, ninguém está a pagar para isto. Claro. Mas... espero que com o nosso honesto trabalho consigamos contribuir para que quem nos assiste e nos veja desenvolva também esse espírito de cultura democrática, crítico, de se levantar e mexer e fazer as coisas acontecer. Não é só, estou à espera que alguém faça por mim. Sim, claro. Se estás a delegar o teu poder em alguém para fazer aquilo que tu queres, essa pessoa tem o poder para fazer o que ela quer. Até te pode dizer, não, eu estou a defender-te, eu vou lutar por ti, mas tu não estás lá para escrutinar, para ver se essa pessoa em quem tu delegas o poder está a fazer aquilo que tu queres, porque tu não atuas, não tens essa cultura democrática de ativismo, de participação social. Bom, então estás só, tu e milhões estão só a dar o seu poder, a legitimar aqueles que fazem o que lhes interessa a eles e podem dar-te uma migalha de vez em quando. E pronto, só para justificar porque é que eu me ri quando tu disseste que o nosso trabalho é honesto, não é que não o seja, mas eu não gosto, já sabes, eu não gosto de enaltecer esse tipo de valores, como se nós não fôssemos passíveis de errar, porque somos. O que nós podemos, entre aspas, prometer é que vamos tentar sempre vamos tentar fazer um trabalho honesto. Eu queria dizer, honesto no sentido em que nós não estamos aqui com subterfúgios, somos muito diretos naquilo que dizemos e naquilo que queremos, e também estamos aqui, claro que nós pertencemos a um partido. Sim, isso está sempre nas descrições também, não estamos aqui a inventar nada. Eles não são donos de nós. Sim. Mas somos militantes de um partido e temos cargos nos órgãos sociais desse partido, que é a Nova Direita. Mas porquê? Porquê a Nova Direita e não o CDS? Ou a ala mais à direita do PSD? Porque precisamente nós não podemos confiar nessas estruturas que já existem para, digamos, educar a população a ter essa tal participação e essa cultura democrática. E se nós temos algum tipo de influência, ou podemos vir a ter algum tipo de influência no espectro político português, é precisamente sermos aquela direita que não está só preocupada em arrebanhar apoio para fazer aquilo que nós queremos, mas sim dar às pessoas que nos apoiam, que esperamos que sejam cada vez mais, a ter as ferramentas para elas próprias terem
essa cultura democrática. Portanto, queremos ser os defensores da cultura democrática e não os defensores só de ideias porque nos interessa a nós e depois usar o poder de quem nos apoia para fazermos avançar só os nossos interesses. Sim, isto agora deu aso a extrapolarmos um pouco, mas essencialmente é isto. Esta memória de elefante fez-nos refletir sobre estes temas todos que são os grandes partidos em Portugal. E com isto vamos passar rapidamente à próxima rubrica, que é Duplos Padrões. Não sei. Vamos Vamos ver. ajeitar o microfone. Nos Duplos Padrões, ao Double Standards de hoje... Para com isso. Dizem Falamos- português só. Só que é porque eu acho que podem não perceber o intuito da rubrica. Não vão ler. Pronto, ok. Pronto, nesta rubrica nós tentamos pegar em situações que são interpretadas negativamente de uma forma e positivamente de outra e tentamos desmistificar ou desconstruir e tentar perceber se faz sentido, se não, se as circunstâncias são exatamente iguais ou não e por isso é que há uma diferença de tratamento ou não, etc. Já perceberam a ideia? E nos duplos padrões de hoje que eu te trago é uma coisa assim pequena mas grande, digamos. Bom, elabora. Não sei se tens acompanhado a frenética composição de tweets do Kanye West na última semana. Ele está um bocado crazy. Aquilo é ouro. Aquilo é ouro puro. Ele tá doido. E no meio desses... Só agora é que chegaste a essa conclusão. Não. No meio desses tweets, ele começou... Hoje é maluco. Ele meteu à venda t-shirts no site dele com suásticas. E aquilo Pois foi. mandado abaixo, obviamente. Isso nem se... Foi mandado abaixo por quem? Pelo próprio site dele? Ou pelo Não sei, Twitter? devem ter reportado, denunciado, não sei, mas conseguiram mandar abaixo. E o duplo padrão que eu te trago hoje é, da mesma forma que isso é condenável, a suástica, porque simboliza todo um período de mortes, de ditadura e mal-estar, como é que é tão banalizado o comunismo? Ou seja, tu vês muitas t-shirts com o símbolo comunista, tipo, frequentemente, isso até é encorajado. E eu fui fazer uma pesquisa rápida. Se formos rigorosos, o comunismo matou cerca de 100 milhões de pessoas e o nazismo cerca de 17 milhões. Portanto, se fôssemos por aí, o comunismo tinha de ser muito mais condenável. São igualmente condenáveis porque não é por serem mais que as outras vidas valem menos, por serem menos. Sim, Mas percebes o que eu o quero comunismo dizer? dá 5-1 em termos de proporção de morte. Mas percebes o que eu quero dizer? Porque é que isto é tão hipócrita? Ambos os regimes são indesejáveis. Ambos são condenáveis. Mas, por um lado, és encorajado a usar foi-se o martelo na t-shirt e, por outro, és condenado se usares a suástica. Acho que tem a ver com aquela falsa atribuição que se faz ao comunismo. Que é, o comunismo é a ideologia da empatia. Foi aquilo que falámos no primeiro episódio. Exatamente, foi porque é que a extrema-esquerda é percepcionada com bons olhos e a extrema-direita má. E eu também concluí isso, nós concluímos aqui juntos, que foi a base do comunismo é aparentemente, socialmente boa, porque tu queres igualdade para os outros, porque tu queres o melhor para todos. Claro que isso já sabemos que culmina no pior regime, um dos piores regimes possíveis. E a base do nazismo tem como por base limpeza étnica. E, portanto, aos olhos de quem vê de fora, um é mais apetecível que o outro. Mas são os dois igualmente condenáveis. Sim, são duas formas diferentes e focos diferentes que levam ao mesmo resultado. Porque... Mas também já estamos a repetir exatamente um pouco daquilo que dissemos no nosso primeiro episódio, mas a percepção que se tem do comunismo é que é um regime ou uma ideologia política que tem base na inclusão. Inclusão é uma coisa boa. Estamos a incluir as pessoas, não estamos a mandar ninguém para fora, estamos a querer empoderar as massas. Mentira. Sim, isso é tudo mentira. E o nacionalsocialismo ou o fascismo, seja o que for, a percepção que temos é que é uma ideologia exclusivista que quer meter de fora aqueles que não pertencem. Portanto, isto é mau, então. Agora estar a meter de fora as pessoas que por algum motivo, até fora do controle delas, não pertencem, porque não têm a etnia certa, porque não têm a cor da pele certa, porque não têm a religião certa, seja o que for. E por isso, por haver estes duas diferenças entre aquilo que é o foco das duas ideologias, é que temos essa aceitação, mais ou menos, do comunismo na sociedade e temos essa rejeição
do nacionalsocialismo, fascismo Mas e eu etc. nem acho que seja uma aceitação mais ou menos, eu acho que está plenamente consensual e pacífico. Nós temos o PCP na Assembleia, eles não são um partido democrático. Sim, permite-se. Ainda há uns dias vi na página de votações na AR que o PCP votou contra uma recomendação qualquer ao governo de apelar a eleições democráticas já não sei onde. Ou seja, eles não são democráticos, eles são um perigo para a democracia. Não, mas isso aí eu tenho que dar a razão ao Partido Comunista, porque eu acho que não tem de ser a Assembleia da República a pronunciar, nem nenhum órgão de soberania nacional a pronunciar sobre questões internas de outros países. Está bem, aí também consigo concordar, mas ao votar o voto deles contra não é porque não acham que têm de se meter no assunto interno do outro país, porque pelo contrário, eles Sim, se calhar... É porque era desse país que, Acho que era a Geórgia, acho. pronto, se fosse outro país qualquer, se o resultado fosse o contrário, Exatamente. eles aí já eu queria saber se era ingerência ou não. Se defendesse aquilo que é a mundivisão deles, eles já achavam que era bom. Como era para condenar algo que lhes interessava, ou que não lhes interessava, nesse caso, aí já era, portanto, era... O Partido Comunista tem estas... dá uma no cravo e 300 na ferradura. Sim, contou-se pelos dedos. Mas é isso. E desta rubrica acho que é isso. Pronto, era só para salientar porque é que podes vender t-shirts com o foice e martelo e não podes vender com a suástica, que eu acho que são os dois maus. Podíamos fazer como o agente do Elvis. Sabes o que é que ele fazia? Porque havia, na altura do Elvis, o Elvis era uma figura muito polarizante. Então tinha imensos fãs em todo o lado, porque era aquele estilo inovador de fazer movimentações, assim, dançava em palco de forma provocatória ou provocativa, assim, até com algum tipo de sensualidade para a época. Então o que é que o agente do Elvis fazia? Além de vender o merchandise, dizer que eu adoro o Elvis, sou do não sei o quê, ele também vendia o merchandise a dizer eu odeio o Elvis. Esperto. Portanto, eu acho que nós devíamos começar a vender camisolas com foices e martelos. Todas. Tudo. Aliás, podíamos fazer um mix, metíamos a suástica ao lado da foice e do martelo. Exato, e ao mesmo tempo punhamos a águia dos americanos e o símbolo da paz. Caótico. Acho que era uma t-shirt caótica. Tipo, dá para todos. Aí era, por acaso Então ganhávamos dinheiro com todos. Por acaso devíamos experimentar, não porque as pessoas não iam querer estar ao lado dos outros símbolos, mas seria interessante fazermos a experiência de mandarmos estampar t-shirts assim e andarmos tipo na rua só para ver as reações. Acho que era giro experimentarmos fazer. Só iam mandar vir connosco por causa da swastika. Vocês não noção. Exatamente, eu acho que isso era muito Se interessante. puséssemos só uma perna da swastika que não fosse identificável, ao lado da foice do martelo, ao lado daquele símbolo da águia americana e ao lado do símbolo da paz, assim tipo Pior, um quarto de cada até um. podia nem ser a suástica, podia ser aquele símbolo dos Budas, dos budistas, Portanto, que é ao a contrário. swastika original, que é invertida. Que é invertida. Ou melhor, a swastika dos nazis é que é invertida. Exatamente. A swastika original. Portanto, ia Exato. ser. Era, desculpa lá, isto é budista. Um budista. Então, olha, punhas o símbolo, assim, uma cruz, o crescente do Islão, a estrela de David e o quarto da swastika budista. A ver o que é que ia acontecer. Era um caos, era caos. Eu acho que ia ser bastante engraçado. Isso é que era um caso tutti-frutti. Bom, vamos então passar à próxima rúbrica, que é Vamos ao Fundo. E no Vamos ao Fundo de hoje, vamos falar de sistemas eleitorais, nomeadamente brasileiros, porque aparentemente temos muitos espectadores do Brasil, portanto acho que isto vai ser muito interessante. Vamos comparar um pouco com o nosso português, não é muito diferente. Galera, isso aí é para vocês. Eu não sei imitar o sotaque brasileiro nenhum, portanto eu vou abster-me de o fazer. Sofia, se tu queres falar de brasileiros, tens de ter a noção de que não há só um sotaque brasileiro. Foi o que eu disse, eu não sei imitar nenhum dos sotaques brasileiros. Portanto, há vários sotaques Sim, de várias regiões do sim, Brasil e eu nós sei. respeitamos todos os sotaques de todo o mundo português. Claro que sim, mas eu não sei imitar, portanto eu não vou imitar nenhum. Nem o do Porto eu consigo imitar aqui em Portugal, quanto mais o brasileiro. Isso é triste mesmo. Não saberes imitar nenhum sotaque, nem do continente. Epá, eu quando tento imitar os madeirenses dizem que eu sou açoriana. Isto é triste. Um bom português devia saber fazer o sotaque de qualquer parte do país. Está bem, depois introduzimos essa disciplina dentro da disciplina de cidadania, ou assim. E, bom, vou começar então pelo sistema eleitoral para eleger presidentes, que pelo que tivemos a ver é também o mesmo para o nosso equivalente de presidentes de Câmara, não é? Que é o governadores federais, é isso? Sim, funciona mais ou menos da mesma Pronto. forma. Que é com o sistema maioritário, em que basicamente o vencedor tem de ter mais de 50% dos votos
dos votos válidos, assim. E se não houver ninguém com mais de 50% desses votos válidos, vai-se a uma segunda volta, onde nessa segunda volta só estão os 2 mais votados, obviamente, que é para se chegar a um... Nas nossas presenças de Câmara não temos segunda volta, é tudo à primeira volta. É a única diferença. É a única diferença. Mas isto é exatamente igual à nossa eleição presidencial. Sim. Pronto, é exatamente a mesma coisa. Eu acho que é curioso, também mostra um bocado a nossa influência lá. O Presidente da República e o Vice-Presidente, pronto, vai junto, e os governadores são eleitos desta forma, mas os senadores são eleitos, esses é que são como os nossos presidentes de Câmara, exatamente, porque eles recebem os votos, não há segunda volta, e de todos, aquele que tiver mais votos, ficar em primeiro lugar, é eleito, mesmo que só tenha, imagina, numa situação ridícula, 15% e os outros todos têm 14,99%. É eleito, que é o que tem mais votos. Pois, é o que tem mais votos. E vai liderar o Executivo Estadual. Portanto, é interessante ver, fazer a comparação entre a Câmara dos Deputados, que é a Câmara Baixa do Brasil. Congresso Brasileiro, porque eles têm o Senado, sim, que é a nós não Câmara temos Alta. Câmara Alta e Câmara Baixa, só temos uma. Exatamente. Aliás, mais um pouco de informação, a Câmara Alta nos países normalmente é reservada para os países que têm unidades subnacionais com executivos. Neste caso são os Estados. Portanto, um Estado tem um executivo próprio e tem uma Assembleia própria e também tem as suas regras, mas as regras das Assembleias Estaduais são iguais às da Assembleia, que eles chamam a Câmara dos Deputados, que é a tal Câmara Baixa do Congresso Brasileiro. E como é que funciona? É um sistema muito interessante, porque em muitas partes é parecido com o nosso. Em quase tudo. Em quase tudo. Mas é diferente num aspecto fundamental. É que cá em Portugal, os partidos é que definem a ordem dos candidatos para um círculo eleitoral. Por exemplo, em Lisboa são 48 candidatos. Sim, eram 48 Lisboa, nas sim. últimas eleições. E o partido que está a concorrer, já só podem concorrer os partidos, mas lá também é assim. O partido que está a concorrer é que define quem é a pessoa que fica em primeiro, em segundo, em terceiro, até ao fim da lista e mais os suplentes. O que até podemos criticar, pode dar aso a Sim, favoritismos exato, e isto taxas. favorece os partidos. Exatamente. As estruturas partidárias ganham muita força graças a essa organização. Isto em Portugal. Em Portugal. O que acontece no Brasil? No Brasil, os candidatos têm de estar todos associados a um partido. Mas a ordem pela qual os candidatos são ou não eleitos tem a ver com o número de votos que cada candidato recebe individualmente. Porque os brasileiros, quando votam para a Câmara dos Deputados, elegem nominalmente um deputado. O que é que acontece? O deputado recebe, imaginemos que se houvesse o PSD lá, o deputado do PSD com mais votos é o primeiro da lista do PSD a ser eleito. E assim sucessivamente. Não quer dizer necessariamente que ele seja eleito, porque os votos lá são distribuídos por partido. Os votos nos candidatos simplesmente servem para classificar em termos de preferência da população dentro daquele partido. Exato. E depois é somado o número de votos de cada candidato. De cada candidato do mesmo partido. E só depois é feito o método onde. Exatamente. Por exemplo, tens o tal candidato que recebe mais votos, o segundo recebe mais votos, o terceiro recebe mais votos. Sim. Mas se aquele partido só tiver votos suficientes para depois na distribuição de mandatos só ter 2 candidatos, só são eleitos os 2 primeiros. Os 2 primeiros que são, novamente, classificados de acordo com os votos que tiveram da população, nominalmente. Porque é a grande diferença entre Portugal e o Brasil na escolha dos representantes da Câmara Baixa, que nós só temos a Câmara Baixa, porque é unicameral. Exato. É a do ordem Parlamento. dos candidatos. É que nós votamos em partidos, em Portugal, Pois é. e os brasileiros votam em deputados, em candidatos individuais. Pois é, isso também dá para refletir, porque é o que estávamos a dizer, isso favorece muito. Por um lado pode ser considerado mais democrático tu estás a eleger alguém especificamente, tipo, gosto mais desta pessoa, confio mais nesta pessoa, e ao passo que quando votas num partido sujeitas-te a quem quer que lá esteja. Sim. Na ordem em que está. Os partidos no Brasil não têm a mesma força institucional que têm os partidos cá. Claro que depois, uma vez eleitos, os partidos também recebem financiamento público e isso tudo, mas aí é muito mais importante a força do candidato, porque o candidato é que traz os votos. Uhum. Porque mesmo que os votos para fazer a distribuição de mandatos seja distribuído por partidos, são os candidatos que têm de ir conseguir o voto das pessoas, porque as pessoas têm, então se for um Estado grande, têm centenas de candidatos, e as pessoas têm que conhecer, saber o código, porque eles lá têm o sistema do código,
Não votas no nome. Tu metes um código numérico. Portanto, o candidato, eu gosto do candidato de Manuel da Silva. E o número dele para o meu estado é o 13, por exemplo. Então eu voto no 13. Eu meto lá portanto, eu tenho que saber isso. Claro que aquilo está... Imagino, porque eu nunca vi uma Assembleia de Voto do Brasil. Eu imagino que tenha lá uma lista à porta da Assembleia de Voto a dizer, bom, candidato X, código Y. Mas lá tem esta particularidade. E isso também acarreta mais responsabilidade aos próprios candidatos. Sim, porque aqui tens um sistema misto em que os próprios candidatos têm legitimidade. Pois é. Que é uma coisa que cá, curiosamente, não tem. Porque cá, como não se vota em ninguém, podemos achar que estamos a votar em alguém, mas não estamos. Estamos a votar nos partidos. Portanto, os candidatos só têm legitimidade enquanto membros de um partido, cá. Mas no Brasil têm legitimidade própria. Agora, se isso faz com que o sistema político no Brasil seja melhor, que seja mais impermeável à corrupção, mais transparente, não. Não. Portanto, não é por aí que o Brasil é melhor ou pior. Se fosse só por aí, estamos só a comparar se fosse só por aí, se nós achássemos que o sistema político fosse suficiente para ditar se um país é mais desenvolvido ou menos, eu acho que é argumentável dizer que o sistema político do Brasil é mais desenvolvido. E o Brasil seria um país mais desenvolvido. Sim, mas depois estão muito abaixo de nós no índice de percepção de corrupção. Mas estão abaixo de nós em tudo, só não estão abaixo de nós em tamanho, praticamente. Sim. Mas pronto, isto para justificar que, por exemplo, em relação à corrupção, lá está, o sistema eleitoral e o sistema político não ditam a maior ou menor transparência ou menor nível de corrupção. Como esses índices podem ser um fator multiplicador. Sim, claro que pode contribuir, atenção. Mas problema de base, que eu acho que o maior problema do Brasil é ser um país demasiado grande. Pois é, muito grande. Como é um país muito grande e tem a infelicidade de estar longe dos grandes centros populacionais, como a Europa, a economia brasileira e toda a América do Sul, na verdade, é muito periférica. E, portanto, é muito mais complicado em termos de geoeconomia o Brasil gerar a riqueza suficiente para se poder sustentar um Estado que consiga fazer valer as suas próprias regras em todo o seu território. E por isso, digo eu, por isso é que o Brasil é um país que tem tantos problemas de criminalidade, de corrupção. Pois é muito difícil de gerir isso tudo. Não gera riqueza suficiente para o Estado ter força suficiente para conseguir gerir a administração. Exatamente, para conseguir administrar-se. Exato, para conseguir administrar-se. O que me deixa com muita pena, porque o Brasil tem imenso potencial. Imenso, tem cheios de recursos naturais bons. Mas como está longe dos centros populacionais, como é no hemisfério sul, se perceberem de geoeconomia, vão perceber que quanto mais próximo está de um centro populacional, maior a probabilidade de ser economicamente próspero. E ainda por cima temos no Brasil eles estão lixados de várias formas. Porque as duas grandes correntes no Brasil, porque na América é tudo extremos, não é só nos Estados Unidos, é também no Brasil e na Argentina e tudo o que seja países da América, são muito mais extremados. E no Brasil, pelo que eu percebo daquilo que são as discussões políticas, há sempre aqueles dois grandes polos, que é o polo liberal, que é o Estado é demasiado grande e temos de o desmantelar para libertar a população, e temos o polo de não, o Estado é demasiado pequeno, precisamos de o aumentar para que possamos ter a capacidade para administrar. Só que se o Estado for demasiado grande, as pessoas não têm incentivo para trabalhar, porque uma parte demasiado grande daquilo que trabalham e produzem é tirado pelo Estado. E se for demasiado pequeno, o próprio Estado, já não tem capacidade para se administrar, ainda perde mais essa capacidade e não se vai resolver os problemas de falta de organização interna. Portanto, estão lixados de várias formas. Ainda não sei qual é que será o antídoto para essa situação, como muita pena minha, porque o Brasil é o grande Portugal da América. E nós gostávamos de ver o Brasil próspero. Claro que sim. Os brasileiros fossem felizes, porque os brasileiros também são uma extensão da nossa família portuguesa. E é muito complicado. Mas bom, vamos então passar à última rubrica, que é o momento de descompressão. Em que basicamente ou contamos histórias pessoais ou fazemos, como no último episódio, um quiz. Pronto, é para descontrair um pouco. Vais-me fazer perguntas outra vez sem estar preparado? Não vou fazer perguntas. Vamos só falar um pouco do dia em que fomos à Assembleia da República. Isto foi há uns 2 ou 3 dias.
em que eu fazia anos. E decidi... Quem é que quer passar a tarde do dia de anos na Assembleia da República a assistir a uma sessão Eu já não parlamentar? ia ao plenário para aí desde 2018. E queria ver como é que estava, porque eu lembro-me que a minha primeira impressão em 2018, ou lá quando é que eu fui, foi que aquilo parecia um ensaio geral de uma peça de teatro. Eu senti isso, não via autenticidade nos discursos que eram proferidos. Então decidimos ir lá, eu decidi irmos lá no... Mas eu fui atrás porque ela fazia anos, não é? Exato, no meu dia de anos. E não só isso não mudou, como acho que até estava pior. Nós víamos os deputados no púlpito a discursar, a intervir, e ninguém estava a ouvir. Aquilo é só para as câmaras. Eles discursam apenas e só para as câmaras. Tipo, há um burburinho de ruído insuportável na Assembleia da República quando alguém está a querer discursar. E depois são os selvagens nos modos que têm lá dentro. Ou seja, os modos físicos em que gesticulam, quase como se estivessem na tasca, fazem tipo assim. Vi latas de Coca-Cola, vi pessoas a jogar Flappy Bird, vi indumentária inaceitável na Casa da Democracia, calças de ganga, ténis, que enfim, podemos debater se há ténis mais formais ou não, até admito que sim, mas a composição achei muito, muito triste. Não fiquei impressionada. Infelizmente para pessoas democratas ir à Assembleia da República retira-lhes esse espírito democrático, porque se é isto que é um regime parlamentar, parece que não há grande futuro para os regimes parlamentares. Eu acho que o que mais me entristeceu foi mesmo o facto de ninguém estar a falar para se ouvir, para debater ideias, para resolver. Era só e apenas para o Big Brother. Como descrever, foi um espetáculo muito triste. Ninguém se estava a ouvir, ninguém queria saber de quem estava a discutir. Tudo no telemóvel. Tudo no telemóvel. Os deputados todos no telemóvel. Imagina, eu admito que possam estar a tratar de vários assuntos ao mesmo tempo. Isso não me choca. Jogar Flappy Bird não é tratar de assuntos importantes para a nação. Obviamente eu não me refiro ao Flappy Bird. Mas vi, por exemplo, a Rita Matias estava a estudar ou a tirar notas, e isso eu acho admissível. Uma pessoa está na Assembleia, ainda por cima, ou seja, ela estava a ouvir, mas estava a trabalhar ao mesmo tempo. Isso a mim não me choca, até acho bom. Afinal, alguém que esteja ali a querer fazer alguma coisa. Enquanto tínhamos essa deputada a tirar notas, eu via um deputado que estava a ver um daqueles YouTube Shorts de um tipo a fazer aqueles truques DIY. Aquele tipo... agora há aquela coisa de mostrar aqueles vídeos de processos industriais, então era a fazer uma mola. É uma mola que é tipo, estava com uma máquina e a rodar aquilo. Mas da mesma bancada? Um arame, não, devia ser PSD. E para não referir o facto de que estava mais de metade vazia a Assembleia. Sim, imensos lugares vazios. Claro que alguns deputados estão nas comissões parlamentares. Isso mas eu entendo. percebo aquilo, estar a ouvir as pessoas a falar no meio daquele ambiente. Já que ninguém está a prestar atenção. Pois, mas esse é o fundo da questão, ninguém está a prestar atenção, então olha... Eu percebo porque as pessoas não estejam para aquilo, que chatice, não está aqui a fazer nada. Isto foi no dia que supostamente houve uma discussão com os microfones desligados, com a deputada invisual do PS, mas nós chegámos depois disso. Chegámos depois disso, não podemos estar a dar a nossa... Não conseguimos dizer sim, aconteceu, ou sim, ou disseram isto ou aquilo. Exatamente, não conseguimos dizer. Que pena, se não íamos aqui revelar logo. Mas o que não ficou desligado no microfone foi a intervenção daquela diva, não sei o quê. O nome dela é Diva, o que eu acho inacreditável também, mas pronto. Cada um sabe de si. Dela a acusar a deputada invisual de só intervir em assuntos de deficiência. Isso é no mínimo feio. Eu até vi a opinião do Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, sobre isso, e eu revejo-me 100%, que é, não só isto é um argumento de baixo nível, que é, como não é verdade, porque segundo o Bernardo, ele está numa comissão onde essa deputada faz também parte e ela trabalha acho que é assuntos europeus. Portanto, ela não fala apenas e só quando lhe convém, neste caso de deficiências. E eu até fiquei um bocado... Ou seja, aqui também há uma hipocrisia do parte dessa deputada do Chega, que é, está a acusar a deputada invisual só de falar quando é assuntos de deficiência. Mas eles também usam mulheres para falar contra o feminismo e contra o aborto. Ou seja, ambos são válidos, porque as pessoas terem essas experiências ou terem certas características também lhes dá legitimidade para poder falar de certos assuntos. Ou seja, não é exclusiva às mulheres poder falar mal do feminismo radical,
Mas eu percebo que o façam porque lhes dá legitimidade e dá legitimidade à luta. Portanto, eu não concordo com essa intervenção. Mas pronto. O que importa é a mensagem, não quem a transmite. Ou deveria ser. Não, isso é o que deveria ser, mas não é o que acontece. Pois é, o que devia ser e era aquilo que nós deveríamos Mas pronto, lutar por. isto era para descomprimir, eu já me exaltei aqui um bocado. Pá, Porque isto de é facto como- fiquei muito desiludida. Isso foi mais um momento de compressão. Exato, voltámos a comprimir. Nós. Olha, não sei. Temos de lá voltar. Só faz anos para o ano. Vamos ver. Se houver algum tema interessante e que. Pode ser que voltemos como deputados algum dia. Quem sabe? É isso. Espero que tenham gostado. Para nós foi interessante. E voltamos para a semana, o Sim, mesmo dia. Vou já tomar outra dose de drogas para conseguir aguentar o resto do dia. Que exagero. Ele nem febre tem. Mas estou todo entupido, tive que tomar um spray, que acabou, temos que ir comprar spray. Pronto, vamos comprar spray. E enquanto formos comprar spray, passa a semana, portanto, boa semana. E voltamos para a próxima semana, no mesmo dia, à mesma hora. Tchau aí. Joinha. No way.